Olá, eu sou Shirley, advogada, e volto dando sequência à nossa série de vídeos que trata das mudanças promovidas pela Lei 13.954 de 19 na legislação militar, hoje com enfoque nas forças auxiliares, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. As alterações a que me refiro se devem em razão da inclusão de 10 novos artigos no Decreto 667 de 69, que organiza a polícia no âmbito dos estados. Tal qual ocorrido em relação ao militar federal, o artigo 24A desse decreto estabelece que para o militar estadual passar para a inatividade com a integralidade de seus proventos, ele deverá completar ao menos 35 anos de serviço, sendo que desses 35, 30 tem que ser realizado em atividade de natureza especificamente militar. Nesse ponto, eu preciso fazer uma ressalva. O tempo mínimo de permanência no serviço ativo para passagem para inatividade com integralidade dos proventos, ele não é o mesmo em todos os estados do Brasil, na medida em que cada um desses estados tinha uma legislação própria a reger a sua respectiva força policial. Mas agora, a partir das inovações trazidas pela Lei 13.954, isso mudou, já que com a inclusão desses 10 novos artigos no Decreto 667 de 69, os estados deverão acompanhar essas normas gerais editadas pelo Poder Federal, de modo que este tempo que antes era variável de um estado ao outro será único. Assim, nós temos que, da mesma maneira ocorrida em relação aos militares federais, os militares estaduais, para garantir sua passagem para inatividade com a integralidade de proventos, deverão somar um tempo mínimo de 35 anos de serviço, sendo que desses 35 anos, ao menos 30 anos de serviço tem que ser de serviço de natureza militar. Agora, um pouquinho diferente do tratamento dispensado pela nova lei aos militares federais, nós temos no artigo 24F do Decreto 667 de 69, que será respeitado o direito adquirido daqueles militares estaduais que até 31 de dezembro de 2019 tenham preenchido todos os requisitos estabelecidos na lei de seu estado para passar para a inatividade com a integralidade de seus proventos. Mas e se o militar não preenche esses requisitos? E se o militar não havia, até 31 de 12 de 2019, preenchido todas as exigências de sua respectiva lei estadual para passar para a inatividade? Haverá algum acréscimo de tempo, um pedágio, uma conta diferenciada para garantir que este militar não saia tão prejudicado com o acréscimo desses 5 anos a mais que serão exigidos para fins de inatividade? Bem, é sobre isso que trata o artigo 24G, também bastante semelhante à disposição contida em relação aos militares federais, já que esse artigo 24G, ele possui 2 incisos que estabelecem requisitos que devem se somar de modo a garantir que esse militar estadual, que não havia preenchido os requisitos de sua lei específica para passar para a inatividade com proventos integrais até 31 de dezembro de 2019, possa alcançar essa pretendida reserva remunerada. O primeiro requisito é uma matemática simples. Basta que o militar acresça ao tempo faltante para completar 30 anos de serviço, se este era o tempo exigido pela sua legislação específica, acrescendo-se a esse tempo faltante 17%. Então vamos dar um exemplo com base na Polícia Militar do Estado de São Paulo, onde a legislação estabelecia um tempo mínimo de serviço de 30 anos, sendo que desses 30, ao menos 20 tinham que ser em atividade de natureza militar. Para esse militar, então, que possuía 28 anos de serviço, em 31 de dezembro de 2019, restavam 2 anos a complementar de modo a atingir os 30 exigidos. Dessa forma, basta acrescer a estes 2 anos 17%, que vai dar em torno de 4 meses, de modo que esse militar que antes necessitaria prestar mais 2 anos de serviço vai ter um acréscimo de 4 meses
sendo-lhe imputada a obrigação de trabalhar por 2 anos e 4 meses, de modo a pagar este pedágio estabelecido na legislação. Mas veja bem, esse não é o único requisito trazido pela nova lei. Além deste pedágio, além deste acréscimo de 17% ao tempo remanescente para que completasse os referidos 30, é necessário que esse militar tenha exercido pelo menos 25 anos de atividade de natureza militar. Vamos explicar. Tomando por base esse mesmo exemplo do militar do estado de São Paulo, que em 31 de dezembro de 2019 contava com 28 anos de serviço. Mas vamos supor que desses 28 anos de serviço, 18 foram prestados dentro da corporação e os outros 10 foram averbados de atividades anteriores prestadas no âmbito civil. Como ficaria então essa questão do pedágio e do tempo remanescente para passagem para inatividade? Ora, neste novo contexto, não basta que se acresça aos 2 anos faltantes 17%, já que dessa maneira ficaria pendente de preenchimento o requisito estabelecido no inciso 2 do mesmo dispositivo. Dessa forma, nós temos que se o militar contava apenas com 18 anos de serviço efetivamente militar, lhe será obrigado o complemento de mais 7, de modo que venha a totalizar os 25 exigidos. Dessa maneira, no exemplo utilizado, ao trabalhar mais 7, ele tanto preenche o requisito de 25 anos de tempo mínimo, como também acaba, de modo tangencial, cumprindo o requisito dos 35 anos totais. Então, no exemplo deste policial militar, que contava com 28 anos, sendo que desses 28, apenas 18 era de atividade essencialmente militar, nós temos que antes da alteração promovida pela Lei 13.954 de 19 no Decreto 667 de 69, precisaria trabalhar por mais 2 anos e 4 meses. Agora, lhe será imposto o ônus de trabalhar por mais 7 anos a fim de preencher as exigências legais que lhe permitem passar para a reserva remunerada com a integralidade de seus proventos. Como foram muitas as dúvidas surgidas em relação à alteração na previdência do militar estadual que se sentiu lesado com a imposição desse acréscimo de tempo, sobretudo com a imposição do tempo mínimo de 25 anos de serviço em atividade essencialmente militar, nós vamos dar mais um exemplo concreto, trabalhando em cima de um quadro de modo a simplificar a visualização da alteração promovida por essa nova lei. Observe que no quadro nós apontamos o tempo mínimo de atividade essencialmente militar até então exigido pela Lei Estadual de São Paulo a reger os militares do Estado de São Paulo, ou seja, 20 anos. No exemplo do quadro, nós temos um militar que contava com 29 anos e 6 meses de serviço efetivo, sendo que desses 29 anos e 6 meses, 16 anos eram de serviços prestados na corporação, 13 anos e meio decorrente de averbação de atividades anteriores. Dessa forma, no destaque em verde, nós temos que para este militar, com base na legislação vigente até 31 de dezembro de 2019, faltavam 4 anos para preencher o requisito de tempo mínimo em atividade de natureza militar. Agora, em destaque vermelho, temos a alteração promovida pela nova lei com a inclusão do artigo 24G no Decreto 667 de 69, apontando que para este mesmo militar, que antes teria que elaborar por mais 4 anos para cumprir o requisito de tempo mínimo de atividade militar, agora terá que trabalhar 9 anos. A legislação previdenciária é assim: enquanto esta lei estiver em vigor, não há nada que esse militar possa fazer para reclamar esse acréscimo de tempo. Nós não possuímos em nosso país, em nosso ordenamento jurídico, segurança jurídica apta a evitar que as alterações legais afetem aqueles indivíduos que não possuíam à época da entrada em vigor da nova lei direito adquirido, mas apenas expectativa de direito. Vamos explicar. O militar que preencheu os requisitos da sua respectiva lei estadual até 31 de dezembro de 2019
tinha direito adquirido a passar para a inatividade com base naquelas regras até então vigentes, porque só possui direito adquirido o indivíduo que preenche todos os requisitos, todas as exigências de determinada lei enquanto ela ainda está em vigor. Todos aqueles outros que não haviam preenchido esses respectivos requisitos não possuíam, pois, direito adquirido, mas vera expectativa de direito, sujeitos então às mudanças, às alterações que eventualmente venham a ocorrer nas legislações que regem a matéria tratada. Da mesma maneira ocorrida em relação ao militar estadual, ocorreu em relação ao militar federal, ocorreu em relação aos servidores públicos federais e também ocorre em relação ao regime próprio da Previdência. Toda vez que a lei é alterada, é imposto ao cidadão, é imposto ao contribuinte regras de transição que devem ser cumpridas e, além dessas regras, aos novos contribuintes é imposto o ônus, a obrigação de cumprir os novos requisitos. Seguindo, o inciso 3 do artigo 24b estabelece que poderão se habilitar à pensão do militar estadual aqueles mesmos sujeitos passíveis de habilitação em relação ao militar federal, ou seja, a habilitação ao pensionamento do militar estadual vai obedecer o estabelecido no artigo 7º da Lei de Pensões Militares, da Lei 3765 de 60, que assim estabelece. Então, consoante o disposto no artigo 7º da Lei de Pensões Militares, a pensão é deferida em processo de habilitação com base na declaração do beneficiário preenchido em vida e vai respeitar a ordem de prioridade. Contidos na primeira ordem, nós temos o cônjuge ou companheiro, a pessoa separada de fato ou judicialmente e ainda divorciada, desde que receba pensão alimentícia. Temos os filhos ou enteados até 21 anos de idade ou até 24 anos, se estudantes universitários, e se inválidos enquanto perdurar a invalidez. Da mesma maneira ocorrida em relação aos filhos, nós temos o menor sob guarda. Na segunda ordem de prioridade, temos o pai e a mãe que precisam comprovar que viviam sob a dependência econômica do militar. E por último, na terceira ordem, temos o irmão órfão, que deve seguir a mesma linha do filho menor sob guarda em relação ao tempo em que pode receber esse pensionamento, que será até 21 anos de idade ou até 24 se estudante universitário e se for inválido enquanto perdurar a invalidez. O novo artigo 24C estabelece que haverá um desconto compulsório incidente sobre a totalidade da remuneração do militar ativo e inativo e do seu respectivo pensionista, ou seja, sobre o total de sua remuneração, que inclui o soldo e os adicionais, incidirá uma alíquota de desconto destinada ao fundo de pensão, a sua respectiva previdência. Esse artigo estabelece que as alíquotas a serem praticadas a partir do presente ano serão as mesmas praticadas em relação ao militar federal. Dessa forma, o mesmo desconto praticado em relação aos militares das Forças Armadas será o desconto praticado em relação aos militares estaduais, abrangendo os militares da ativa, da inativa e também os pensionistas. Essa alíquota, ela veio estabelecida de modo majorado em relação aos militares federais pela Lei 13.954, já que os militares federais antes contribuíam com 7,5% e agora, a partir de 1º de janeiro de 2020, restou estabelecido uma majoração para 9,5%, chegando a 10,5% em janeiro de 2021. Mas essa alteração só será efetivamente descontada do contra-cheque do militar a partir do mês de março, tendo em vista que toda vez que se cria um tributo, se altera uma alíquota, se majora uma alíquota, deve-se respeitar dois princípios do direito tributário. O princípio da anterioridade, que no caso em tela já foi preenchido, tendo em vista que a Lei 13.954 foi publicada no ano de 2019, no ano anterior, né? E agora basta que se preencha o segundo requisito, referente ao princípio nonagesimal, que estabelece que da data da publicação da lei que altera
que bajora ou que cria novo tributo, deve-se contar 90 dias para que este tributo, para que este desconto possa ser exigido pelo ente público. Dessa forma, fazendo o cálculo, chegamos aproximadamente ao dia 17 de março. Assim, as respectivas corporações, ao fecharem a folha do mês de março, já poderão e já deverão fazer incidir as novas alíquotas, ou seja, a alíquota em vigor para o ano de 2020, que é 9,5%, sobre a totalidade da remuneração do militar da ativa e do militar da inatividade, bem assim do seu respectivo pensionista. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa questão das alíquotas e dos princípios do direito tributário, eu te aconselho a assistir os nossos primeiros vídeos, do 1 ao 3, que nós tratamos da questão de modo mais aprofundado. As leis estaduais continuarão a reger os direitos, obrigações e remuneração dos seus respectivos militares, mas agora elas encontram uma limitação na sua atuação, já que, consoante o estabelecido no artigo 24H, toda vez que houverem mudanças que impactem os militares das Forças Armadas, os militares federais, haverá também alteração em relação aos militares estaduais, de modo a manter uma simetria, ao menos no que se refere à Previdência. Além disso, todas essas mudanças que eu estou tratando são intituladas como normas gerais. E essas normas gerais são de observação obrigatória por parte dos estados. Ou seja, o estado, ao editar uma lei regente, uma lei que se presta a reger a sua respectiva corporação, deve atuar respeitando essas imposições obrigatórias contidas no Decreto 667 de 69, nos artigos 24A ao 24J. O artigo 24I do mesmo decreto em comento estabelece que os estados poderão editar leis que estabeleçam a contratação dos seus militares inativos para atuarem nos entes federativos em funções administrativas mediante o pagamento de um adicional. É o que acontece nas Forças Armadas com os chamados tarefas ou TTCs, militares em inatividades que, quando interessados a voltar ao exercício de uma atividade de natureza civil, de natureza administrativa, não de natureza essencialmente militar, mas recebe um adicional de modo que ele possa exercer as necessidades impostas pela administração. Então, ao policial militar, a partir da edição de uma lei estadual, também será facultado esse retorno à atividade para cumprir funções de natureza civil em qualquer órgão do ente federativo daquele estado. Além disso, o mesmo artigo 24I estabelece a possibilidade de contratação de militares temporários mediante a realização de processo seletivo, tal qual já ocorre também nas Forças Armadas. Essa contratação está limitada a 8 anos e deve observar um limite de 50% do efetivo da graduação ou posto daquele que está sendo contratado em caráter temporário. Mas veja bem, esses dois novos apontamentos do artigo 24I do Decreto 667 de 69 só terão efetivamente aplicabilidade a partir da edição por parte dos estados ou do Distrito Federal de lei específica prevendo essas duas condições, prevendo agora esses novos tipos de contratação. Bem, nós ficamos por aqui, mas se por acaso você continuar com alguma dúvida, basta escrever em nossos comentários ou entrar em contato através de uma de nossas redes sociais. Se esse vídeo foi útil para você, peço que compartilhe, porque, como sempre digo, informação é essencial e para você fazer uso de um direito é preciso que você saiba que ele existe e a maneira correta de exigi-lo. Até o próximo vídeo.